tarde a todos. Já passamos do meio-dia, eu vou ter que competir com o apetite das pessoas. É uma competição cruel. Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Okay? Bem, antes de tudo, a gente está com o tempo. Alô, som. A gente está com o tempo limitado, mas não pode. Deu ruim, a gente chama o governo de Ledimano. Mas quero cumprimentar ao Coronel Capelli, que está respondendo pela Diretoria-Geral de Defesa Civil do Estado, ao Coronel Montenegro, que é o meu veterano, meu instrutor de produtos perigosos no GOP. Nossa, agradecer o convite, tá? Ao Coronel Joelson, ao Coronel Felipe. A gente costuma dizer que uma das principais palavras e bases na defesa civil é a palavra integração. Então, por isso que a gente tem a grande honra e a alegria de sair lá de Nova Iguaçu para poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, o que a gente faz lá na cidade, como é a nossa realidade na cidade lá de Nova Iguaçu. Cumprimentar também o comandante, o Coronel Rodrigo, pela presença, cumprimentar todos os companheiros e companheiras das defesas civis dos municípios. A gente sabe que é no município que a coisa acontece. Eu estou desde 2013, sou um oficial do Corpo de Bombeiros, cedido ao município de Nova Iguaçu desde 2017. E trabalhei no município vizinho, que é o município de Duque de Caxias, desde 2013. E a gente sabe que a realidade do município é muito difícil e muito complicada. Lá em Nova Iguaçu, a Defesa Civil é uma secretaria, então o secretário é o coronel do Corpo de Bombeiros, Jorge Ribeiro Lopes, e junto com ele a gente administra 38 pessoas, 38 profissionais e 18 estagiários, ok? E o papel do estagiário, ele é fundamental. A gente iniciou apenas com os profissionais, posteriormente a gente iniciou um programa de estágio, e nós temos estagiários de engenharia, geografia, geologia, comunicações, que nos apoiam e fazem com que a gente consiga desempenhar e desenvolver as atividades lá na cidade. A cidade de Nova Iguaçu, eu acho que é a distância também. A cidade de Nova Iguaçu é uma grande cidade, é uma cidade com mais de 500 km², com mais de 800 mil pessoas. Essa administração que lá está desde 2017 e a gente conseguiu montar uma estrutura na Defesa Civil que a gente consegue atender ações de prevenção, preparação, resposta, mitigação e recuperação. Basicamente, como ela é estruturada? Tem o secretário, eu ajudo o secretário fazendo o papel de subsecretário, nós temos os setores de monitoramento, que a meteorologista Camila dirige, temos o setor de operações, nas respostas 24 horas por dia, o setor de engenharia, um corpo de engenheiros para poder realizar as vistorias mais técnicas e a parte de administração, que faz o apoio de todos os outros setores. Além inclusive o setor que administra o projeto que a gente vai apresentar aqui, é o setor de proteção comunitária, que realiza os programas e projetos dentro das comunidades, seja em comunidades vulneráveis a desastre, seja em escola, seja em hospital, ou seja, esse setor da Defesa Civil do município, ele é o responsável por desenvolver programas e projetos junto à sociedade civil. O projeto hoje que vai ser apresentado é o projeto Escolas Seguras, desenvolvendo a resiliência através da educação. Então é um projeto, como o colega falou ainda há pouco, Leônio, é isso? Falando ainda há pouco, a realidade de projetos relacionados à educação é muito particular, né, a cada município, e a gente teve uma pegada que a gente trouxe do município de Caxias e desempenha esse projeto desde 2017 na cidade. É um projeto que a gente tem muito orgulho, a gente tem como base alguns pilares da ONU, um programa mundial
mundial, da iniciativa mundial das escolas seguras. É um projeto que a gente apresentou recentemente, agora em março, na cidade de Punta del Este, no Uruguai, na 8ª plataforma regional para redução de riscos de desastre nas Américas e no Caribe. Então foi um projeto que foi muito bem aceito, é um projeto considerado de boas práticas pela ONU, e a gente tem muito orgulho disso. Por quê? Porque é um projeto de baixo custo e feito, inclusive, com uma equipe pequena. E a gente vai poder assistir, né, e acompanhar alguns detalhes desse projeto. É uma apresentação objetiva, né, direta, a gente tem pouco tempo, mas todo o material, o contato, qualquer dúvida posterior, eu vou estar sempre à disposição. Aqui hoje, ou depois por via de telefone, contato, e-mail. Para aqueles que não conhecem a cidade de Nova Iguaçu, depois um pouco mais para cá, a cidade, como eu disse, é uma cidade muito grande, é uma cidade que tem zonas comerciais, tem muitas condições de pobreza. Então, a parte de vulnerabilidade da cidade, né? A cidade é muito vulnerável a ações relacionadas à chuva intensa. Então, alagamento, inundação, deslizamento de terra e chuva de granizo. O destaque, né? 25 de outubro de 2019, a gente teve uma chuva de granizo que atravessou a cidade em forma diagonal e atingiu mais de 10 mil casas. Além dos prejuízos de carro, lojas e outros danos materiais, essa chuva atingiu mais de 10 mil casas, deixando mais de 10 mil famílias desalojadas. E aí a gente teve um fato curioso. O fenômeno do alagamento, né, da inundação, foi de cima para baixo. Na verdade, do alagamento, foi de cima para baixo. Ou seja, as pessoas vulneráveis, né, socioeconomicamente falando, tinham apenas telhas em suas residências, não tinham laje. E aí o granizo furou essas telhas e a água entrou por cima, alagando a casa. Teve casa alagada até a metade devido à chuva que veio posterior ao granizo. Então a gente teve ali talvez a maior resposta relacionada à logística dessa gestão. Porque a gente teve que realmente, no primeiro momento, trabalhar com lona e depois fazer entrega de telhas para mais de 10 mil famílias. E aí eu não sei se tem aqui grupos de voluntários, aí eu destaco já que o grupo de voluntários foi essencial. Mais de 700 voluntários da nossa rede de voluntários, tem parceria com o Estado, com a Rede Salvar, atuaram para que a gente conseguisse responder num tempo hábil e assistir essas famílias todas, mais de 10 mil famílias desalojadas. São parentes, convido todo mundo já, se estiver passando perto, a conhecer Nova Iguaçu, tem muitas áreas, principalmente relacionadas ao ecoturismo, né? A gente tem lá o Rio do Tiguá e outras áreas muito interessantes. O projeto Escolas Seguras, desenvolvendo resiliência através da educação, ele tem como base a ONU, então, desde 2017. Nós somos signatários do Programa Internacional da ONU, Construindo Cidades Resilientes, e a gente depois passou, né, o programa evoluiu para o MCR 30. E aí o projeto, ele acontece através de parcerias. Lembra? Eu falei sobre integração. E aí é o primeiro ponto importante. Basicamente, o projeto acontece com a educação, com a defesa civil e com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai descrever daqui a pouquinho o projeto com mais detalhes, mas ele acontece através da parceria desses três entes e ele acontece tendo como base os três pilares da ONU. E aí, eu não necessariamente consigo atender integralmente a todos os pilares da ONU, mas eu trabalho os três, que são currículo escolar, ou seja, eu trabalho com a parte de impactar o aluno, né? O impacto do ensino em relação aos alunos da educação infantil ao nono ano, né? A gente trabalha na rede municipal de educação, a gente trabalha considerando uma emergência na própria escola, ali, treinamento, e a gente trabalha também analisando a infraestrutura da escola. Então são esses três pilares: a educação das crianças, o treinamento para uma emergência na própria escola e a infraestrutura da escola. Ok? Baseado nisso, a gente começou a desenvolver o trabalho. E é importante, eu falei no início, a gente não consegue resolver todos esses pilares 100%. E aí a gente já tem uma frase
que é uma frase do professor Cortella, e a frase básica do projeto, que é: devemos fazer o melhor possível com as condições que a gente tem no momento, até a gente ter melhor condição para fazer melhor ainda. Então, é a base do projeto. A gente, no início, tinha apostila, conseguimos a apostila. No início, a parceria com o ERG, que vocês vão ver, é uma ferramenta muito interessante. A gente tinha que buscar toda a ferramenta da UERJ, voltar. Aí a UERJ conseguiu fazer uma ferramenta exclusiva para o projeto e a gente vai desenvolvendo o projeto conforme vai passando os anos. Basicamente, o projeto ele tem algumas etapas. Então, rapidamente, a primeira etapa do projeto, a gente se reúne com a Secretaria de Educação e escolhe as escolas que farão parte do projeto. É o primeiro passo, é uma reunião com a Secretaria de Educação. Qual é o principal parâmetro para essa escolha? É escolas que ficam localizadas em áreas vulneráveis a desastre. Ok? É o primeiro parâmetro. Uma vez escolhidas as escolas, a gente faz uma reunião com todos os diretores e diretoras dessas escolas, apresentando o projeto. Uma pergunta final: os senhores e senhoras acham plausível fazer o projeto em suas escolas? Porque o projeto só acontece com a participação integral da educação, senão não tem jeito. Se o professor e o diretor não estiver comprometido, não tem jeito. A gente fala isso para eles. Olha, aqui é conversa direta. Se por algum motivo, qualquer que seja, os senhores e senhoras considerem que o projeto não é viável em suas escolas, nem a Secretaria de Educação vai dizer que é, porque a gente não vai realizar o projeto. Ele não vai dar certo, se a senhora e o senhor não concordar. Uma vez aceito, felizmente, até hoje, todos aceitaram. Vai ver os números aqui que são bem interessantes. Feito isso, a gente faz o calendário, e aí, a semana que antecede o projeto propriamente dito acontece durante uma semana. Então, na semana que antecede o projeto, a gente vai na escola conversar com todos os professores e funcionários da escola. O mesmo discurso que a gente fez na reunião com os diretores. Olha, o projeto é assim, assim, assado, qual é a particularidade da escola, quais são os riscos da escola, qual é a realidade da escola. Tudo isso que no final fazemos a mesma pergunta. Professores e funcionários, senhores e senhoras, acham plausível que o projeto aconteça em sua escola? Aí a resposta, se for não, a gente vai dizer, ó, nem a diretora, nem a educação, ainda que eles ou elas digam que sim, a gente não vai fazer. Porque o projeto não é possível sem a participação de verdade dos professores e professoras. E professor e professora são, já eu acho que na sua essência, pessoas críticas. Então, o debate é muito bom. Poxa, o coronel, vai fazer aqui, mas aqui está faltando extintor. Aqui não tem saída de emergência. Mas é para isso que a gente está aqui. Talvez não para resolver, mas para melhorar, pelo menos, esse dia a dia de vocês. Então a gente convence os professores, infelizmente, até hoje, não teve nenhuma recusa para que o projeto comece na semana seguinte. E aí o projeto, primeiros 2 dias, existe um ciclo de palestras. Então a gente vai ver daqui a pouquinho as figuras. Palestras, atividades lúdicas, tapete interativo, ferramenta da UERJ. Ou seja, os 2 primeiros dias têm o objetivo de impactar o aluno, é direcionado ao aluno. Já o 3º dia, a gente tem uma vistoria minuciosa do nosso corpo de engenheiros, que faz uma avaliação e um relatório da segurança de toda a escola. Saída de emergência, parte elétrica, falta de equipamentos preventivos, extintores de incêndio, bombeiros de incêndio, enfim. A gente faz um relatório completo sobre isso. O 4º dia, a gente já vai para aquele outro pilar, é preparar a escola para uma emergência na própria escola. Então aí a gente treina o aluno, o professor e o funcionário, considerando sempre o incêndio, porque a gente puxa a sardinha para o nosso lado, porque eu sou bombeiro. Então a gente considera uma emergência na escola e treina a escola. Mas não treina a escola para poder contar com o poder público. Treina a escola para ela poder desocupar o prédio escolar por conta própria. Então, no 4º dia a gente faz 1, 2, 3, treina todos os protocolos, saída de sala de aula, controle do corredor, ponto de apoio, que é o local para onde os alunos vão, que a gente considera como local seguro, faz o plano de emergência.
No último dia, aí não, a gente vai para a escola, monta uma tenda, leva fumaça, leva uma série de elementos psicológicos para fazer um exercício simulado. E aí a gente dá um passo atrás e a escola tem que provar se aprendeu tudo durante a semana e principalmente no dia anterior. Ela executa, a diretora é responsável pelo protocolo de desocupação. Então ela vai lá em 2 minutos, 3 minutos, ela desocupa a escola, chama por todos os alunos no final e diz escola segura. Ok? Basicamente é isso. E aí na semana posterior, a gente incentiva que os professores e professoras ministrem um trabalho. Pode ser uma redação, um desenho, qualquer outra atividade, para que as crianças demonstrem o que aprenderam durante o projeto. Ok? Então a gente viu que o projeto tem várias etapas. Reunião com a educação, reunião com diretores, reunião com professores, semana no projeto e depois trabalho das crianças para a gente aferir o que elas aprenderam com o projeto. Para vocês perceberem, ó, a gente tem palestras no primeiro e segundo dia. Ali é o simulador de fenômenos naturais, que é o fenômeno que eu falei para vocês, da UERJ. Acho que aqui está melhor. Então a gente tem ali nada mais do que uma caixa de madeira, uma areia de praia lavada dentro, um projetor e um videogame em cima e um software, um computador ligado. E aí, automaticamente, ali é o professor do lado, né, o professor da UERJ, automaticamente quando você mexe na areia, a coloração muda. Quanto mais alto, fica mais vermelho, quanto mais baixo, fica azul. E aí o professor de geografia vai trabalhando ali a diferença de altitude e a altitude maior, qual é o risco? O risco é de deslizamento de terra. Aqui, ó, uma altitude menor, qual é o risco? De alagamento e de inundação, de enxurrada. E as crianças realmente adoram, porque elas interagem com essa ferramenta e essa ferramenta estimula ali a criatividade delas, o poder de absorção, né, desse conteúdo. A gente leva a nossa metodologia também para uma oficina descobrindo sinais do tempo, aí ensina a fazer o pluviômetro de forma manual, os fenômenos relacionados ao clima, ao tempo. Temos o tapete que a gente chama de colmeia resiliente. Uma vez passado pela palestra, as crianças formam um grupo e aí respondem perguntas e respostas, com o objetivo de chegar no centro para poder vencer o jogo. E a colmeia, ela é devido à característica da cidade. Então, a cidade teve muitos laranjais no passado e tem muitas colmeias de abelha, então a gente tem muita demanda para abelha lá. Lá a gente tem que administrar isso também, que é o número de ocorrência muito grande. Resiliência lúdica, que é o jogo da memória, mais primeiro socorro, ou seja, a gente treina da educação infantil ao 9º ano. Então a gente não pode falar a mesma coisa, não dá para botar o 9º ano no tapete, nem o 8º ano, senão eles vão tocar os aralhos e vão tocar o terror, não pode. Aí a gente dá primeiro socorro para os alunos de 8º e 9º ano. Então a gente tem as oficinas direcionadas de acordo com a idade das crianças. A vistoria técnica, né? Interdição, a gente está ali com a placa de interdição, mas é só uma foto. Né? Raramente a gente interdita a escola, a não ser alguns setores que às vezes estão muito ruins e a gente troca essa figurinha com a própria educação para fazer obras de infraestrutura mínimas para apresentar segurança para a escola. Okay? O quarto dia que eu te falei, né, o treinamento simulado. O simulado a gente leva fumaça laranja, leva barulho, leva uma série de elementos para dar veracidade, para a gente poder ali, eles realmente entenderem que eles estão sob treinamento. A estatística, a gente tem ali pouco mais de 14 mil pessoas, né, de 35 escolas já capacitadas e treinadas. Pessoal, 3 pessoas, são 3 profissionais, na verdade, 3 mulheres e mais 4 estagiárias que fazem o projeto desde 2017. Que alcançaram esses números ali, mais de 12 mil crianças, mais de 1.600 funcionários. E a gente não tem, a gente sabe que a realidade de alguns projetos, né, de escola é às vezes capacitar o professor, para o professor levar essa realidade para a escola. Lá, por enquanto, a gente não conseguiu isso, porque as escolas lá, a característica das escolas poxa, já tenho tanto trabalho, já não consigo fazer o trabalho, você tem que dar mais trabalho. Se você vier aqui fazer, eu acho legal, mas se você só falar para eu fazer, eu quero não. Então a gente, por isso que desenhou o projeto dessa forma,
estou respondendo a isso porque já na outra apresentação teve uma pergunta nesse sentido. Não é que seja certo ou errado, é que lá a característica do projeto teve que cumprir esse rito, teve jeito, pelo menos por enquanto. Aí são crianças do quarto ano, terminando já, tá? Crianças do quarto ano, ou seja, tira a terceira série, e aí é bacana como você, às vezes, na hora do projeto, não percebe quantos alunos absorveram aquele conteúdo. Então, o aluno da esquerda ali, da antiga terceira série, é quase um cartunista, né? Desenhou o professor com um pluviômetro, os coleguinhas dele assistindo uma projeção ali na parede. Muito interessante. Na direita, o Derek, sensacional. Ele desenhou a professora, que era a Mariana, que era geógrafa, desenhou a estagiária, a monitora, mandou fazer silêncio, aquela bonequinha de baixo aqui, ó, é fazendo assim, ó. Então ele já decorou isso, decorou a projeção, decorou a professora perguntando assim, quais são as ações de defesa civil? Aí ele responde certo e ele bota ali. Aí ela bota, parabéns, Nery. Ou seja, no desenho dele ele botou parabéns para ele mesmo, parabéns, Nery. O professor falou. Então, para vocês verem a criatividade, são crianças do quarto ano. Mais algumas fotos, né? Aí vai no destaque o CAES, que é o Castelvino Faria Lima, é uma escola para jovens e adultos especiais. Então foi um desafio ao longo desses. Eu fiz 120 escolas em Caxias e mais 35 escolas em Nova Iguaçu. Ao longo de todas essas escolas foi a primeira que eu fiz que era completamente de pessoas especiais. Foi um desafio, mas surpreendeu tanto pessoas com deficiências físicas, como autistas, como síndrome de Down. Se comprometeram com o projeto, claro que a gente adaptou algumas coisas do projeto, e fizeram um projeto, principalmente o exercício simulado, de forma brilhante. Vale esse destaque para aqueles que possuem escolas nesse sentido, que têm medo, vale o destaque que dependendo de conforme você abordar, o trabalho é bem feito e consegue resultados satisfatórios. Algumas outras fotos, aqui numa escola com colega, nós temos uma área rural importante, essa escola é uma escola rural. Mais fotos do projeto, tapete, aquele livrinho verde em parceria com o DRM fornece material para a gente, para que a gente trabalhe dentro do projeto. Mais uma foto da areia. No dia do simulado a gente envolve o bombeiro, o extintor de incêndio, vezes o bombeiro militar, né, o quartel da região, vezes o bombeiro civil que trabalha conosco, mas sempre é importante o bombeiro passar na hora do simulado do dia. As crianças também gostam muito. Mais algumas fotos para vocês perceberem. Isso aqui é um vídeo que eu faço. Como é que eu passo esse vídeo? É muito. É bem rapidinho, 2 minutos. Se tiver som. Se puder, bota o som. Não tem problema não, também se tiver uma dificuldade muito grande, pode colocar sem som também, atende. Não tem problema. É que a trilha sonora dá emoção no vídeo. Foi numa escola dotada de 100 e poucos alunos, aí a gente conseguiu fazer a desocupação no dia do treinamento em 3 minutos e 20. Assim, uma escola do modelo do Sierra. Já pode até pagar essa lista também. E aí a nossa geógrafa está explicando, né?
como está sem som, ela está explicando que a ferramenta ainda chora. Você coloca a mão entre o projetor e a caixa e parece a chuva caindo e deslizando da parte mais alta até a parte mais baixa. E aí ela explica como é que a chuva se comporta e é muito interessante essa oficina. Essa não, essa é a Mariana. É a Fernanda. Ela aparece. Aí nessa parte do vídeo, eu falo escolas, eles respondem seguras. E aí a gente faz aquela brincadeira, não estou ouvindo e tal. Aí a gente diz escolas, eles respondem seguras, quase não temos símbolos da gente. Bem, não trazer muito não. Só agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. E aí, como eu disse no início, a apresentação ela é bem objetiva, né? Mas todo o material, até mesmo o projeto, está disponível para quem quiser. A gente conversa hoje, conversa depois. E essa troca de experiências ela é fundamental para que a gente consiga desenvolver a defesa civil. E a gente colocou uma frase do Vitor Emanuel da CIP de 11 anos para terminar. Além de aprender a fazer o pivô, descobri que há pontos em Nova Iguaçu com riscos de inundação e deslizamento de terra. Quero ser um multiplicador e ensinar outras pessoas que não conhecem os riscos. Já estou ansioso para mostrar o que aprendi aos meus. E é bem esse o objetivo do projeto. É fazer com que a educação resiliente saia da escola e vá para a comunidade, principalmente para as comunidades vulneráveis a desastre. Então, obrigado a atenção de todos e excelente dia. Neste momento, convidamos o senhor Coronel do Núcleo Militar Montenegro, comandante do CBA 4, a fazer a entrega do certificado de palestrante ao senhor superintendente de Defesa Civil de Nova Iguaçu, o senhor Alto Coronel Bombeiro Militar, Wilson Santos e Nascimento Júnior. Foi dada a oportunidade aqui de fazer um comentário, algumas palavras. Eu, de coração, agradeço aqui a presença do Tenente Coronel Wilson Santos. Foi um contemporâneo da escola, fui veterano dele na academia, bombeiros. Posteriormente, nós trabalhamos juntos na Defesa Civil Municipal de Duque de Caxias. Eu por aproximadamente 1 ano e meio ou 2, ele um pouco mais de tempo, onde ali foi um palco de excelentes projetos, né? De realizações, de iniciativas que foram desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Defesa Civil, como a instalação de sirenes, todo o treinamento para isso. Então, na nossa época, nós participamos dessa implantação e desse treinamento, algo que ficou para a história daquele município. Lá ele teve a chance também de mandar muito em mim, porque lá ele era meu chefe. Então, nós tivemos bons momentos juntos e isso foi em 2015, é muito gratificante saber que, passados esses 8 anos aqui, nós temos projetos que floresceram lá, que cresceram, que continuam dando certo e que podem ser replicados por cada um dos outros. Eu agradeço especialmente. Tá? Por favor, mas também eu queria entregar ao senhor essa lembrança aqui, tá bom? Eu quase veterano, eu ia entrar na turma depois, o médico não nesse melhor da turma, mas muito obrigado pela presença do senhor, essa viagem de feito
tá? Veio pronto, ontem à noite, dirigindo, saiu da missão da secretaria para poder estar aqui com a gente hoje aqui, para poder dar essa palavra. Muito obrigado. Muito obrigado.